Primeira área a destacarmos aqui é a questão da ética. A ética é uma das áreas mais importantes da filosofia. A ética, a palavra, significa costume, vem do grego ethos. A palavra costume está relacionada aos hábitos que já fazem parte de uma cultura, de um povo, de um grupo de pessoas. Porém, dentro da questão do desenvolvimento da sociedade, a gente pode perceber que a ética ela é uma construção humana. Os seres humanos, para melhor se adaptarem, eles têm que desenvolver ali as suas regras, as suas leis. Lembrando que também há um princípio divino no qual Deus determinou já na nossa consciência aquilo que é o certo e aquilo que é errado. E a moral, ela vai de alguma forma entender essas questões e vai da sua consciência saber se está fazendo algo certo ou algo errado. Por exemplo, matar um inocente. Isso é um princípio ético universal, já estabelecido pela divindade, por Deus. Porém, dentro das nossas relações, também existe a construção ética dos homens, que vão se habituando com seus modos de viver. Por isso, a filosofia ela vai tratar a questão da ética, ela vai estudar, ela vai entender se aquilo que foi desenvolvido como uma ética, como uma conduta ideal, se aquilo é realmente correto, quais as bases daquela lei, quais as bases daquele padrão ético. Então a filosofia ética vai estudar os comportamentos humanos, tentando suscitar aí aquele que seria o modelo ideal, a conduta correta para o bom desenvolvimento da sociedade. Temos também a filosofia política, que é um campo importante da filosofia, e hoje na contemporaneidade a gente vê também a importância dessa discussão, dessa compreensão, porque a política faz parte da sociedade. E lá na Grécia Antiga, a política se desenvolveu muito, principalmente porque os gregos viviam nas polis. A política vem de polis, que era uma cidade administrada por um grupo de pessoas, pelos cidadãos. Nesse caso, as discussões sobre leis, sobre regras, sobre administração, sobre poder, sobre governo, era muito forte entre os gregos. E isso foi algo que impulsionou, principalmente os filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, a pensar na política, a tentar entender essa relação de poder e estabelecer qual seria o modelo ideal de política, o modelo ideal de governo. A política na filosofia não é uma discussão emocional, uma discussão partidária, como a gente vê hoje no nosso senso comum, na nossa sociedade. Não, na filosofia, a discussão política, o entendimento político é a partir da racionalização, da reflexão, da metodologia filosófica. A filosofia também trata da questão da religião, isso mesmo. A filosofia, ela reconhece, ela lida com essas questões sobrenaturais, metafísicas, aquilo que vai além da física. Então, dentro do campo da religião, do estudo filosófico, é analisado os fenômenos religiosos, é analisado as estruturas de liturgia, de construção da crença da divindade, da identidade do divino. Então a filosofia ela lida com a religião também, tentando entender, compreender de forma racional todos os elementos que envolvem a prática religiosa e as suas crenças e os seus credos. Outra área importante é a epistemologia. Episteme é uma palavra grega que significa conhecimento e logia é estudo, tratado. Nesse caso, na epistemologia, já os filósofos antigos, podemos destacar o próprio Aristóteles, tratava sobre a questão do conhecimento. O ser humano é uma semente em potência. Já tinha lá Aristóteles, Platão, o próprio Sócrates,
que é reportado por Platão, que entendia que o ser humano ele possui já um conhecimento dentro dele. Chamamos isso de conhecimento inato. Então essas questões do conhecimento, como a pessoa se desenvolve, como ela aprende, até onde nós podemos conhecer, quais são os limites, qual é o crivo para nós sabermos se o conhecimento está certo ou não, isso faz parte do campo da epistemologia, que é muito importante hoje a gente olhar na questão da pedagogia, que estuda, né, sobre o conhecimento, como ensinar as pessoas, como uma criança aprende. Então isso tem raiz nessa área importante da filosofia, que é a epistemologia. Ainda na sequência, podemos falar da estética, que é um campo importante, que analisa a questão do belo, do bonito, analisa a questão das artes, das obras-primas. Então, trabalha mais essa questão artística, mais a questão sensitiva das formas, do sentido. Então, é muito importante também, e essa área é uma área que já lá na antiguidade os gregos tratavam, analisando, né, as obras-primas, tentando compreender a questão do belo, o seu significado e a sua percepção dentro de uma relação com a sociedade. Então é uma área também que tem aí um destaque dentro do campo das áreas importantes da filosofia. Eu já citei aqui, vou voltar a citar, que é uma área importante, né? A questão da metafísica. Metafísica é uma área que estuda as questões que vão além da física. A vida não é só a matéria, não é aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente pode tocar, sentir. Não, a vida ela transcende isso, essa realidade, e a filosofia não se limita ao materialismo, pelo contrário, ela vai além, ela tenta entender essas questões que estão além, dentro, claro, sempre é importante destacar, dentro da racionalidade e da busca da lógica, construindo a partir dali argumentos que sejam sólidos para fundamentar as suas conclusões. E a última aqui que eu vou abordar nessa videoaula, que também é uma área extremamente importante dentro do campo filosófico, é uma importante e da mesma forma também muito difícil, que é a lógica. A gente citou aqui a questão de que o conhecimento filosófico não é um conhecimento de pensamentos que vão sendo construídos aleatoriamente. Não, são pensamentos que são estabelecidos dentro de uma lógica, de algo que seja concreto. Por isso, nós temos também na filosofia a busca para entender a construção, o raciocínio dos pensamentos. Então é uma área muito importante, é uma área que dá embasamento para nós entendermos se um enunciado, se uma afirmação ela é correta ou não, se ela é contraditória, se ela exclui uma terceira resposta. Então é uma área muito importante, uma área mais pautada na questão da exata, da lógica. Então a lógica ela vai estudar como que nós podemos construir corretamente e qual raciocínio realmente está coerente. Ele precisa ser provado. 1 mais 1 é 2, mas por que 1 mais 1 é 2? Então, dentro da construção, da reflexão sobre a lógica, nós podemos entender e analisar melhor a questão da forma como nós raciocinamos. Chegamos ao final da nossa primeira videoaula. Obrigado por nos acompanhar aqui. Que Deus abençoe aí cada um de vocês, aí, ilumine a mente de vocês para o conhecimento esse que vai ser benéfico para a sua vida e também para as demais pessoas. Na próxima aula vamos continuar na sequência já tratando